Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado, eu tô todo arrombado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Todas ouvem Dubai. Olá, amiguitos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 3? 8. Muito bem. Nosso Robert de hoje é Luiz Felipe Castro. Boa. Para. Ai, que rico. 15 anos. Jovem. Adoro. Desempregado e habita a região de Vila Leopoldina. Tá estudando, vagabundo? Tô, primeiro ano. Primeiro Ensino colégio? médio. Isso. Aí sim, hein? Você é bom aluno ou não? Não. Média. É. Baixa. Média baixa. Bem Beleza. baixa. É isso aí. Mas também Vila Leopoldina estudar pra quê, né, bem? Muito bem. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Valeu, Luizão. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 risadas. Boa tarde, turma amiga. Vamos lá. Boa tarde. Um homem de grande sucesso é aquele capaz de estabelecer sua base com os tijolos que foram lançados contra ele. É isso aí. Boa, milhaça. Quem você convidou, couve? Paola, me irrita. Muito bem, hoje teremos uma presença nesse programa. Opa. Foi secretário nacional de segurança, foi comandante da Polícia Militar de São Paulo, mestre em psicologia social pela USP. Coronel José Vicente da Silva vai estar hoje. Vamos falar da crise do Espírito Santo. E temos aqui presenças representando a classe média. Classe média média. Média. Bem média. Porque temos várias classes médias. É, bem média. É classe média média. Classe média pobre. É, exatamente. Classe média pobre. Classe média pobre que almeja o que a Alta. elite tem. Ah, entendi. Quer dizer, a classe média média é aquela que viaja para a Europa em 24 meses. Mas vai para a Europa. Mas vai. Vai ser sempre com você. Mas vai, é verdade. E sempre compra um cachecol. Exatamente. Muito bem. Temos a classe média baixa. Sou eu, a Índia. É isso, né? Você não é classe média. Você é classe média Claro que nunca. é classe média. A Nossa, Índia? classe média basta ter um Média, aspirador, eu mas já sou- tem geladeira em casa. Tenho, sem geladeira, televisão, micro-ondas. Acabou. Classe Pronto, média. tá, é verdade. Básico, Índia, básico. você nunca foi para a Europa. Não. Nunca foi para Disney. Nossa, sonho meu. Já saiu do Então Brasil? você representa este povo que aqui Só está. conheço aqui. Vamos falar sobre a segurança. Segurança. Como é que Vixe, Maria. vocês estão, o que vocês Isso querem. mesmo. E hoje uma presença ilustre aqui nesse Alô. programa. Certo? Boa. Certo. Coronel José Vicente da Silva, no Espírito Santo nós temos esse problema Da greve. Da greve não, isso é motim. É. Motim. O nome certo é motim. Coronel José Vicente da Silva, aqui no Pânico, na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje um convidado ilustre nesse programa. Vamos falar de um assunto muito delicado, onde está todo mundo muito preocupado. Está aqui o ex-secretário nacional de segurança, mestre em psicologia social pela USP. Apresenta um boletim de segurança e vamos falar na crise do Espírito Santo. Que é não isso, é? hein? Onde você está acompanhando esse desdobramento aí, essa motim, greve. Vamos entender como é que funciona a segurança aqui e a falta de segurança no país. Está aqui o Coronel José Vicente da Silva. Aê! Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Isso é uma greve ou um motim? É uma mistura de tudo isso. E é lamentável que tenha chegado a essa situação, porque a população que está pagando o pato. Sempre a Pra população. variar, é. E o que a gente observa também é que a polícia ela não pode parar nenhuma hora, quanto mais um dia, 2 ou 3. Porque é uma coisa impressionante como as pessoas em geral, não estamos falando de bandidos, pessoas em geral, quando tem uma aparência de desordem, que ninguém está preocupado com o que pode ou não pode fazer, como é que elas se soltam? Elas perdem completamente o controle. Nós vimos saques hoje, esses dias lá no Espírito Santo, e não eram bandidos, eram pessoas de família. Sim.
Vou até voltar um pouquinho. Nós tivemos, não sei se você lembra, tivemos um grande blackout em Nova York em 1977. Sim, mas a situação lá também estava complicada, né? Estava, mas naquela escuridão saquearam 1.600 lojas. A polícia não tinha mais lugar onde colocar os 4.000 presos. Deu um baita prejuízo e nós percebemos que quando há esse corte no que nós chamamos de ordem pública, as pessoas soltam os freios. O homem volta ao estado natural. Instinto mais primitivo. É assustador, tem um grande É psicólogo. assustador, né? É assustador a gente... Muito. Tem um psicólogo americano, o Philip Zimbardo, ele deu uma entrevista na página amarela da Veja, e falando isso, só 10% da população tem um completo controle do seu comportamento nessas situações. Sério? Só 10? Só 10. É assustador mesmo. É um psicólogo famoso, uma grande universidade americana, um psicólogo social. Mas isso mostra o seguinte: se a gente não conseguir manter a ordem em qualquer localidade, corre-se um grande risco, porque a barbárie está à espreita. Vigiar e punir. Não é só questão de punir, mas essa vigilância, não é só da polícia, até a própria vigilância social é muito importante. Mas em grandes conglomerados urbanos, onde você não tem um senso de pressão da sociedade, como você tem nas pequenas cidades, daí fica muito perigoso se a polícia dá uma parada. Por isso a enorme responsabilidade, não só que os policiais têm, mas que os governadores, os governantes em geral, estamos falando até de governo federal, precisam ter e manter uma polícia em condições de nunca faltar. Se possível, trabalhar bem. Mas o senhor não acha que chegou no impasse? Porque o policial Eles estão há fala... 3 anos lá nessa. Eu ganho mal, eu não vou fazer meu trabalho. Eu corro risco de seria vida. o quê? Seria um sacerdócio? Não, esse é um impasse que o governo, de alguma maneira, propiciou. Um pequeno exemplo. O policial no Espírito Santo, e acontece em muitos estados do país, ele não tem nem o colete, porque ele é a prova de bala, que é uma proteção. Ele tem alguns, mas a hora que ele sai do trabalho, tem que dar aquele colete suado, dá para o outro colega que vai entrar no trabalho e vai desprotegido para casa. No Rio de Janeiro, o policial sai do serviço, vai no quartel entregar o revólver. Como assim? Porque não tem revólver para todo mundo. E por que não tem? Porque não compraram, ora bolas. Então, mas se a gente for pensar, não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. A classe média, ela se protegeu de alguma forma. Ela blindou o carro, ela colocou as milícias, ela se fechou em condomínios. Segurança. No lado da segurança. Então ela teve uma falsa sensação de segurança. É uma ilusão, né? O próprio ensino, ela também saiu fora, colocou em colégio público, usou o sistema particular e acabou ficando um barril de pólvora. Porque, não, isso aqui eu tô protegido. Onde é que está o ponto principal disso? A sociedade que tem que resolver esse problema? Porque me parece que não tem mais dinheiro, Espírito Santo, é isso? Dinheiro é uma questão séria. Porque o problema aí é grana, é estrutura. Porque o que a polícia está pedindo lá é dinheiro para atualizar minimamente o seu salário. Que está se queixando, e com razão, que não está conseguindo manter as suas famílias. Mas isso nunca pode ser utilizado. É um problema de como comandar a polícia, tanto o governador como os seus comandantes diretos, seus oficiais, comandante de batalhão, o capitão, o tenente, etc. Eles nunca podem admitir que a polícia pare. É constitucional, né? Além de ser constitucional, mas é uma questão de consciência social da sua importância profissional. Da instituição. Nós temos 54 polícias estaduais e 2 polícias federais. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A única polícia que não fez greve até hoje é a Polícia Militar de São Paulo. Ela, deem graças a Deus, tem o menor índice de violência do país. A cidade de São Paulo, esse gigantão cheio de favela, tem menos da metade da violência de Curitiba, por exemplo. Isso também deve ser a Polícia de São Paulo. Mas essa responsabilidade, uma continuidade de uma política de segurança, desde 95, de certa forma, aqui no estado de São Paulo, é um dos fatores importantes. E que se percebe nessas horas é que todo mundo fala que a segurança decorre de um conjunto de fatores, a educação, etc, etc. Né? Mas a polícia tem um papel fundamental nessa hora. Mas na opinião do senhor, o que é mais importante? É o salário? É o equipamento para o cara trabalhar bem? O que você acha que é mais importante? A polícia precisa de um conjunto de cuidados. Condições de trabalho. Quando eu falo condições de trabalho, precisa ter um horário adequado. Tem policiais que aqui em São Paulo trabalham 12 horas, que é um horário insano de trabalho. Já é um trabalho estressante. Eu vi uma publicação de ontem na Austrália,
mostrando o problema na quantidade de policiais que se suicidam na Austrália, que não tem os problemas de segurança que nós temos aqui. Aqui, é verdade. E a Austrália, a população da Austrália é pequena, né? É mais fácil administrar do que um país Praticamente tão é grande. metade então- do estado de São Paulo. É. Né? Não tem violência. Então, ou seja, a profissão em si é muito estressante. Então, quando nós falamos Espírito Santo, por exemplo, o hospital que atende os policiais, familiares, está à míngua, porque o governo não atende. Então, você vai somando fatores negativos para explodir esse vulcão que está acontecendo lá. O salário podia ter feito alguma... 5 anos sem reajuste, 3 anos sem correção com a inflação. Podia ter dado, sabe, aquele Segundo- 1,8%, mas simplesmente nada. Você tem armamento inadequado, você não tem colete para todo mundo, as viaturas estão em condição de miséria. Então você vai somando essas condições. Por isso que nós falamos, crise em geral, que atinge amplamente a população, elas vêm sendo construídas, tijolinho em cima de tijolinho até que explode. Então não é uma coisa Não é um negócio de momento. hoje, né? Se a gente for verificar o passivo do governo nessa área, está acontecendo lá. Está acontecendo no Rio de Janeiro, está entrando numa crise monumental. Rio Grande do Sul já entrou nessa crise. Pernambuco, que estava indo bem, começou a entrar Rio em crise Grande do também. Norte. Rio Grande do Norte já está há muito tempo. Mas esses estados que estavam contendo, Porto Alegre. eles estão perdendo o controle. E pior, eles vão ficar, pode escrever aí, vão ficar pelo menos 5 anos numa crise aguda de violência. Coronel, eu queria fazer uma pergunta. Parece que eles estão há 7 anos com um salário de R$ 2.600. E o que era o terceiro melhor salário do Brasil passou a ser o pior. Eu queria saber como que a gente pode reverter essa situação para que o policial seja, enfim, receba um salário digno, porque ele sai às ruas todos os dias, né? Ele dá a sua vida pela nossa segurança, e se essa crise ela pode se espalhar para o resto do país, porque parece que tem boatos que os policiais vão entrar em greve, ou a família, enfim, porque eles não podem fazer greve, mas no carnaval. Ou seja, se isso acontece, Lascou. Né, vai acabar com o turismo do país. Não tem carnaval. Boatos, Não, né? esse é um perigo que existe, Paulo, porque eu já vi manifestações de entidades que representam os policiais, tem um monte de entidades nacionais, que estão botando lei nessa fogueira. Agora estamos convocando o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, outros estados para a polícia parar no Brasil inteiro. Quer dizer, alguém que tem uma liderança de entidade não pode falar uma irresponsabilidade desse tamanho. Mas o governo tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer no Rio de Janeiro. Porque agora a solução é a seguinte, vou pagar melhor, tem dinheiro? Não tem. Não tem como, Porque roubaram o dinheiro? Não, porque os governos estão com uma baita crise fiscal. Nós estamos vendo no caso do Rio de Janeiro. Está pedindo dinheiro emprestado até para fazer pagamento. O Banco do Brasil, a Caixa falaram que não tem dinheiro. Não para esse tipo de empréstimo. Não tem solução. Agora, eu vejo uma solução, por exemplo, o governo federal tem mais elasticidade para fazer alguns atendimentos. Aqui em São Paulo, nós temos uma lei que permite o que nós chamamos da operação delegada. Ou seja, o policial que trabalhar na hora de folga, acho que vocês não gostam de trabalhar na hora de folga, né? O policial tem que trabalhar para poder sustentar Fazer a o família. bico que ele chama. Famoso bico. E se aqui se paga uma miséria, o Espírito Santo também tem. Paga R$20 por hora, que é trabalho de faxineiro, com todo respeito às faxineiras. Sim. Mas não para um policial que 2 anos de treinamento aqui em São Paulo, né, com risco de vida. Mas o governo federal poderia, por exemplo, pagar R$40 por hora para os policiais do Espírito Santo, de outros estados que estão passando dificuldades para trabalhar na hora de folga, mas com contrapartidas. Porque também tem um monte de sacanagem no meio desse ambiente de segurança. O policial do PM do Rio Grande do Distrito Federal, ele trabalha 12 horas e folga 60. Folga 60? 60? É assim aqui. Sim, a Polícia Civil aqui em São Paulo trabalha 12 e folga 72. Tá? Folga 3 dias. Vocês gostariam de trabalhar nesse horário também. Também, é. Então, é necessário uma contrapartida nesse sentido. Escuta, vamos arrumar casas? Daí eu pago hora extra. Dá para pagar para 150 mil policiais, civis e militares no país. Começando esses que estão em crise mais grave. Poderia trabalhar e levantar uns R$2.000, dá para aliviar. Dura até 2 meses, 3 meses, até o fim do ano. O governo, de alguma maneira, ele pode manejar verbas até... Mas uma vez indo não tem volta, né? Vamos nessa, coronel. Vamos lá. Você dá essa como é que se diz? Abertura. É uma abertura, é uma concessão. Você dá essa concessão. Sim. Depois não tira mais. Mas sabe o que acontece? Vamos ver o seguinte. O custo da violência no Brasil hoje, cálculo do IPEA, é um cálculo semelhante ao do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Certo. 258 bilhões de reais por ano.
É muito dinheiro. 700 milhões por dia. Só que o governo não pode gastar metade de 700 milhões, dá para pagar 150 mil policiais, dando essa gratificação, durante um ano. Mas isso pode reduzir esse custo de 258 bilhões. Eu até tenho uma sugestão, né, já está em andamento. Nós estamos com um projeto de legalizar o jogo no país. Certo. Ele está bem amarrado, eu sou favorável. Você é favorável? Do bicho. Tá, e se o cara ganha no cassino? Eu vou ser bicheiro. E se o cara ganha no cassino em dinheiro? Toninho da Granja, Toninho da Granja. Vai ter a saidinha do cassino. Vai ter uma banquinha. Por essa lei, o jogo do bicho deixa de ser contravenção para ser crime. Ó, Toninho da Granja. Porque tem que ter controle. Camisa aberta. 17 macaco. É nóis. Mas dá para fazer. Ai, 24 viado, joga em mim. Nós temos centenas, dezenas de países no mundo que fazem jogo controlado. Então, o pessoal lava dinheiro em tanto lugar, estamos vendo a Lava Jato, de posto de gasolina até grandes É empreiteiras. açougue, né? O pior lugar seria colocar num jogo, que pode ser muito controlado. Mas, em resumo da conversa, é o seguinte: o jogo no Brasil pode levantar de impostos 20 bilhões por ano. Se a gente tirar durante uns 5 anos 30% disso, nós bancamos todo o custo da segurança do país. Para melhorar o salário, melhorar equipamento, melhorar a inteligência, melhorar presídios. Então, quer dizer, os Estados Unidos já também entrou no problema de droga, parece que vão liberalizar droga e tal, porque não conseguiu esse controle que a princípio eles achavam. Então falando, não, vamos arrecadar, vamos... E fatura muito dinheiro, né, Emílio? No final, o que manda é a grana. No fim da conta, vamos liberar o jogo, vamos liberar as drogas para conseguir manter o negócio funcionando. É uma conta difícil, Não, né? não é questão de liberar, Coronel, não. é uma conta difícil. Não, tudo bem, mas não é questão de liberar. Aqui fica nessa história. Vamos tirar os presos dos presídios, vamos liberar a droga. Parece que tem um ministro lá a favor, lá, o ministro novo. do Rio. Não, no Rio, tava ouvindo outro dia. Ah. Que ele é a favor de ter... O Barroso. Barroso, exatamente. Do Supremo. Isso, Supremo. Ele fez um desabafo que autoridade desse tipo não tem que fazer. Ele tá ali para defender a Constituição. Ele não tem que legislar e nem dar opinião. Exatamente. Então toma muito cuidado com essas questões, porque nós temos condição hoje de atender quem está envolvido com droga. Hospitais, locais de atendimento, orientação com relação à resistência à droga. Nós temos pessoal que está experimentando, está meio envolvido, está profundamente viciado em droga. Nós conseguimos atender esse pessoal? Não. Nem do jeito que está hoje. Então é necessário criar uma infraestrutura para trabalhar um pouco mais isso aí antes do liberal geral. O jogo tem uma outra questão, porque é uma questão de como regular os locais de jogos, regular intensamente, fiscalizar e cobrar. Mas o jogo não vai ser fácil também para lavar dinheiro, para fazer... Porque, pô, o jogo depende do controle. Eu vi... Controle? Né? Que controle que tem no bicho? Mas não temos controle de nada no Brasil, porra. No mundo inteiro, o vício de jogo é 5% da população. Aqui, o vício do álcool é 15%. As velhas viciando bingo, colega. Eu adoro um bingo. Alguém já conseguiu evitar a propaganda de cerveja na televisão? Não. Mas já melhorou, já Ela não vicia- atende Mas não tem, a mas não é- pessoas mas peladas evitar, não. saudáveis. Já melhorou. Ah, que legal. No final dessa história, Carro de não tem mais 15% propaganda. está viciado em álcool. Mas essa não é a questão. O fato é que o governo precisa formar uma fonte de financiamento para a segurança, que ela custa caro. Se não gastar adequadamente, o custo vai ser alto. O problema não é só gastar. Eu estava comentando com a Paula, em 1980 a 2010, a população aumentou 60% no Brasil. 30 anos, 60%. As mortes violentas aumentaram 260%. Mas a garotada até 19 anos, a população cresceu 60%. A população em geral, a morte aumentou 260%. Os jovens, o aumento foi de 371%. Como é que os governos deixaram chegar nessa tragédia? Então não é só a polícia, não gastar mal, você não tem uma política para ir cuidando, observando o que está acontecendo. é muito complicado. Nós O cara não matamos- arrecada, não rouba pra caramba, é uma conta que é muito difícil pra mas- fechar. E é curioso o seguinte, né, o miserê que o Brasil está, porque nós vamos comparar, o Brasil mata jovens 8 vezes mais que a Argentina, 32 vezes mais que o Peru. Como é que pode? Por quê? Como é que chegamos nesse Ganhamos da ponto? Argentina. Porque é Então, maior, Mas se né? deu importância, prioridade para essa questão. Então, mas você é psicologia social, é mestre em psicologia social pela USP, né? Por que a gente tem assim, o Brasil é um país, a gente vendo esses saques, a gente vendo a população nesse momento, que não são todos
bandismo. Por que ela é tão violenta? É porque ela é muito desigual? É o ambiente, Emílio. Porque o Brasil, ele é um país, ele é muito miscigenado, a gente não vê no outro um brasileiro. Por que acontece isso no Brasil e em Estados Unidos também? Estados Unidos também é um país que onde um barril de pólvora vira uma Onde grande... tem muita diferença, tem muita violência. O que acontece agora na Europa, na França? Esse é o ponto. Onde tem muita diferença, tem muita violência. No caso que você tem a população homogeneamente rica ou classe média, você tem baixa violência. O homogeneamente pobre também. Ainda tem muito mais pobre que o Brasil. São centenas de milhões de pobres. China também tem, mas o índice de violência é muito baixo nesses locais. Onde você tem muito contraste, é calor com frente fria. Você tem a sua lado mesmo. O contraste O contraste que você tem nos Estados Unidos, tem o maior contraste dos países desenvolvidos e tem a maior violência também, como acontece com o Brasil. Porque os Estados Unidos também tem grande problema de violência, né? Muito problema. Pra você ter uma ideia, Chicago. Chicago tem um índice de violência 4 vezes maior que São Paulo, a cidade de São Paulo. E tem 3 milhões de habitantes. A cidade de Santos estava vendo um índice de 2015, a cidade tem 430 mil habitantes, teve 11 homicídios. Você pega New Orleans, que é um pouquinho menor, tem 170 homicídios. O Detroit, a própria capital dos Estados Unidos, é 4 vezes mais violento que Santos. Então nós temos algumas circunstâncias, mas o que fica claro é o seguinte, nós temos problemas sociais, sim. Mas o que se percebe é, primeiro, está faltando uma prioridade para essa questão da violência do país. E faz muito tempo. Veio antes do... Tá empurrando, mas você não acha que foi uma questão ideológica? Todo o discurso social do PT e o povão continuou morrendo. Então vamos imaginar aí, em 12 anos de governo PT, nós estamos falando de mais de 300 mil mortos jovens. Você viu alguma política para jovens? Há um plano aí do ministro que saiu, do Alexandre de Moraes, de combater o feminicídio. Só existe homicídio no código, agora inventaram homicídio de mulher. É um problema? Sim. Violência contra mulher é um problema? Sim. Mas não há é único, né? Mas não há preocupação com os jovens, que constituem a faixa que mais sofre e também pratica a violência. Alguma coisa está sendo feita? Você viu algum programa social? É jovem negro, né? Jovem negro. Quando você pega... Qual é a porcentagem? Quantos negros são? Tem esse número? Tem essa... Olha... Quem mais morre é jovem, 52% dos mortos, e nós temos uma taxa altíssima de 60 mil mortos. E tem os bons cidadãos também que matam mais 40 mil, que são os mortos no trânsito. Aqui em São Paulo hoje se mata mais no trânsito do que na violência da bandidagem. 52% jovem, de 52%, 70% são negros. Caramba, hein? Então, você é jovem negro, você está no grupo de risco. Coronel, olha só, eu tô de uns tempos para cá, eu venho... olhando para o nosso país e dei uma olhada, ando dando umas olhadas em alguns livros sobre a nossa história, desde 1500, 1600 e o Brasil, esse tipo de coisa que acontece no Espírito Santo sempre aconteceu da forma como nós fomos colonizados. Essa coisa da capitania hereditária, essa coisa de concessão de terras, essa distribuição, na época do Império, essas tretas que tinha revolta Canudos, Farroupilha, e que o governo central tinha que ir lá fazer uma intervenção. Então, o que acontece hoje sempre aconteceu. Nós somos exatamente um espelho. A gente evoluiu muito pouco, eu acho, no sentido histórico, pelo que eu estou observando. Eu falo, caramba, parece que eu estou lendo um negócio de 1580 e pouco. Pô, parece que eu tô vivendo hoje. É impressionante. Eu tô perplexo até com essas situações em que o Brasil foi constituído, da forma como ele foi, ao coronelismo, os donos das terras, Martim Afonso. Cara, é impressionante. Mas a polícia... Eu não fico perplexo, é a forma como a coisa foi concebida. Mas era uma como é que chama? PPP lá. Público-privado. Público-privado, as capitanias, né? Foi um sistema pra você manter o... Mas tem uma capitania do Maranhão até hoje, né? Tá 40 Sim, anos, mas era lá. Como é que chama esse negócio que eles fazem? Público-privado? Parceria público-privada. Parceria público-privada. Você cuida lá e a gente mantém o negócio. Maranhão, é uma concessão, Foi uma novidade na época. Sim, mas é impressionante como isso é... Então, mas foi um reflexo, né? Para manter o território. Mas isso não pode ser um determinismo, porque o que a gente percebe, tem muitas autoridades, às vezes não falam, às vezes falam. Olha, a violência está aí, não dá para fazer quase nada. Então o que eles fazem? Quase nada.
É importante observar o seguinte, como é que Santos, que tem seus 430 mil habitantes, é uma cidade das menos violentas do mundo. É um padrão europeu, não é nem padrão americano, padrão de Santos. Você vai para Guarujá, já complica bastante, porque você tem... Já, é vizinho, né? É vizinho, tem Vicente Carvalho, tem umas favelas. Então, mas aí é droga, né? Droga, tem um monte de coisa. Mas o fato é o seguinte... Surf. Não dá pra fazer nada, dá. Mas quando você vai perceber, você não tem continuidade de políticas para essa área. As políticas demoram. O governo Fernando Henrique, trabalhei com ele, demorou. Ele entrou em 95, só em 2002, praticamente, 2000, ele começou a fazer alguma coisa na segurança. E ele falou, eu tive uma reunião com ele nos Estados Unidos e falei, quando passei o governo Lula, eu consegui fazer o controle da inflação. Eu vou passar para você buscar o controle da violência, que comecei tarde e não deu para fazer o que eu queria. E ele reconhece isso até hoje. Então, demorou muito. Até o Renan foi ministro da Justiça no governo dele, né? E depois o Lula fez um outro plano e ficou patinando, depois veio um outro. No fim não tivemos continuidade de nada, nada sério foi feito. As nossas fronteiras continuam uma zorra total. O Rio de Janeiro aprendeu 2.700 fuzis nos últimos 5 anos de guerra. Dá para fazer quase 2 brigadas do Exército. Então, mas isso é para financiar narcotráfico, é droga, é business, é negócio. Sim. E contra negócio, como é que nós vamos máfia, falar? Não, né? Não, Máfia. é negócio. Máfia. Mas daí Negócio, fala... cara. Tem dinheiro, tem consumidor. Quando você tem consumidor, meu Mercado, é o amigo, mercado. o mercado pede... Quando você tiver alguém consumindo, vai acontecer. Então você vê, boa parte da população, uma parte da população, ela é parceira dos negócios do crime. Claro que sim. Ela consome a droga, o contrabando, E ela depois não pode reclamar da violência. Pode descer na Paulista aqui, você vê esse pessoal que reclama da violência, mas está sustentando uma cadeia criminosa imensa. Comprando um óculos falsificado. É tudo. Então parece bem, 1/3 do cigarro do brasileiro hoje, que o pessoal fuma, né, azar deles, é paraguaio. Contrabanda. Ô, Coronel, Né? mas, por exemplo, o que Santos faz de diferença para ter esse índice europeu que as outras cidades poderiam fazer? Santos? Ele Foi o que ele disse. Vocês não estão prestando Mas se atenção? você... Tá prestando atenção, hein? Não, você falou de Vamos Santos, que prestar era melhor que os atenção Estados na Unidos. entrevista? Não, Santos é tipo europeu. Ele falou que Vamos era melhor prestar até que atenção dados na de entrevista? Detroit. Eu prestei o vovó Alzheimer. Sou eu que tô com Alzheimer, não. Santos? Fazer Coronel. Mas o Guarujá não Tá vive direitinho. isso, é só através O Guarujá Ele é falou um show também. de Falei horror. Santos. Nossa, velho. Eu? Olha, o bola do Gente, fogo tá desculpa, louco. Coronel, meu. não repara. É, não liga não. Corou. Tem uma intimidade. Fala, deixa o coronel falar. Respeita o coronel. rapaz. Respeita o coronel. É da sua área. Psicólogo da USP. De boa aí, Cabo Vamos Foguinho. chamar de Sargento Pincel, né? Cabo Foguinho tá louco, velho. Sargento Pincel. É que o pessoal de lá é o pessoal do reggae. Vai, qual é a pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Manda Os podre policiais, aí, você falou muito do... Ele não Ele tá respondeu. respondendo. Ele não respondeu. Olha, É que você falou, faz cortou. outra. Não, o que eu entendi o que Fala. ela quis falar. O que a gente está falando é o seguinte: sempre quando a gente vai falar sobre educação, saúde e a segurança, né? Que a gente fala, não, o Estado tem que cuidar disso, que é o que é mais caro. Né? É o que é mais. Saúde é muito caro. O sistema de saúde brasileiro deve ser um absurdo. O que todo mundo fala é: tem dinheiro, mas não tem gestão. É isso? É gestão? A ideia de gestão é você fazer mais com menos. Não desperdiçar recursos. Como é que desperdiça recursos? Outro dia foi mandar 300 homens da Força Nacional, não menos, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de 300 caras ganhando R$300 por dia de diária. Né? Diária tem que ser por dia. Dá 1 milhão por mês de despesa. Olha, ele tem 47 mil PM, precisa de 300 para ajudar? E mais, vamos falar de gestão. Tem 500 PMs trabalhando dentro da Assembleia Legislativa. Como assim? Não devia estar fazendo policiamento? Ah, aqui em São Paulo tem 500 no Tribunal de Justiça. Sério? O senhor desembargador tem medinha, a população tem medão. E é ela que está querendo a polícia na rua. Tem 200 no Ministério Público, até ajuda em algumas questões importantes de segurança. Mas esses ativos fundamentais, em todo estado tem essa brincadeira de perder policial, que foi preparado para ajudar a proteger o cidadão, está fora do trabalho policial. Isso é um problema importante. Agora o governo, no novo plano de segurança do governo federal, do ex-ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma questão importante, colocou uma questão importante da inteligência do país. A inteligência aqui está cheia de aspas, infelizmente. Que Seria o FBI.
Ou porque não? A Polícia Federal deveria, há muito tempo, estar fazendo uma coordenação de inteligência no país. Mas ela não faz. Deveria ter, evidentemente, em cada estado um núcleo da Polícia de Inteligência da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Esses personagens, essas entidades nunca se conversam pacificamente. Sim. E a população que se dane. Outro dia a Polícia Federal, acho que foi em dezembro, fez uma grande operação, uma centena de agentes, gastou uma fortuna para prender vereadores de Foz do Iguaçu. O problema não está na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, está na fronteira ali pertinho. Então é necessário que a Polícia Federal tenha também um comando. É muito bonito pescar corrupto, né? É fácil pescar em aquário, mas o grande problema do crime organizado, ele está batendo até nas instituições, está comprando autoridades, ele está afetando a segurança da população. Tá tipo um filme do Homem-Aranha, né, velho? O que é filme do Homem-Aranha? Parece filme do Homem-Aranha, né, meu irmão? Demolidor. Tem que aparecer o Homem-Aranha pra salvar a cidade, né, velho? sou mais Porque a o Mulher cara Maravilha. do poder, né, meu irmão? É, De brincadeira, né, coronel? Tá vendido, meu irmão. É corrupto. Ele tem que chamar o Superman, né, pra salvar. A sua opinião desse momento do Temer ter indicado o Alexandre de Moraes ao STF? Se seria um momento oportuno, né, sendo que por 30 dias ele vai ficar afastado. O país vivia um caos na questão da segurança, dos presídios, agora dos policiais. Se esse era o momento certo dele ter indicado o Alexandre? Olha, os presídios, já que você falou em presídio, Paulo, esse problema vem de longa data. 2 anos atrás, nós tivemos 126 motins e mais de 700 presos mortos. Mais de 700. Então, estão falando que morreram uns 100 mais ou menos esse ano, já foram 700, 2 anos atrás. Ninguém viu, porque foi morrendo picadinho. Um motim esparso aqui e dali, cortando uma cabeça aqui e ali, matando. Agora, quando vem tudo junto, daí deu esse barulhão. Agora, essa questão é importante, porque agora o Alexandre de Moraes já saiu definitivamente, não volta. Outro dia um jornalista perguntou qual é o perfil do próximo, deveria ser o perfil do próximo ministro da Justiça, que tem um abacaxizão da segurança na mão. E não é só a questão do presídio, é o problema do Espírito Santo, mas o país como um todo está com dados terríveis de segurança. E o perfil não pode ser um jurista, o meu chute aqui, né? Um cidadão, tem direito. O tipo Aires Brito, que é um grande jurista, não é precisando de um jurista numa hora dessa, ele vai ajudar nesse processo. O Alexandre de Moraes, ele tem um perfil mais ou menos adequado para isso. Porque ele conheceu a vida executiva, de trabalhar com recursos, trabalhar com demandas, trabalhar com funcionários. O Aires Brito é um poeta, né? É um cara mais na linha da... Então, há uma preocupação hoje, se vai um jurista, nós temos muito lugar para jurista. Tem a AGU, tem vários lugares para cuidar dessas questões. O próprio presidente é um grande jurista. TCU, né? Tá cheio. Também. Nós precisamos hoje do Ministério da Justiça, porque no final das contas, ele vai ter uma enorme responsabilidade nesses 2 anos de governo. Você não quer ir não, coronel? De plantar. Tem vontade, coronel? Já não tenho mais idade. Eu tô, Por quê? Tô em idade de aposentadoria. É isso aí, coronel. Sossego. Mas quem você acha? Sossego. Mas, coronel, quem você acha? sossego, não. Quem você acha que é importante? É um canal Jovem Pan, uma rádio muito ouvida no país inteiro, tem uma credibilidade muito grande. Gostaria de ouvir, fala igual Cortella, eu gostaria de ouvir do senhor quem o senhor acha que poderia ser uma pessoa boa para substituir Alexandre de Moraes. E se ele é incorruptível? Já que o senhor é um especialista na área... Mas você acha que o Alexandre de Moraes foi um bom ministro da Justiça? Eu quero saber. Pô, pelo pouco tempo, Emílio, o cara trabalhou... Pelo pouco tempo, sim. Mas não falou muito, não fez uma... Fala muito. Fala muito! Tá batido? Meteu o Tite. Olha só. Não tem problema de falar muito desde que faz. Eu acho que ele conseguiu mexer bastante, ele balançou, falou as inconveniências, porque é o estilo dele. Mas ele foi bom. Eu acredito que se ele ficasse mais tempo, poderia ter conseguir mais resultado do que conseguiu. 6 meses é muito pouco para você começar a entender o tamanho da encrenca. Muito bem, eu vou tocar uma música. Você não deu nome, hein? Você não deu uma sugestão. Você vai dar um nome? Pensa um pouco, coronel. Daqui a pouquinho nós vamos decidir aqui quem será o novo ministro da Justiça do Brasil, certo? Mande a sua pergunta, @programa Pânico. Hoje o papo tá bom, Coronel José Vicente da Silva. Se você tiver alguma dúvida em relação à segurança, mande aqui pra gente. Ele foi secretário nacional de segurança, é mestre em psicologia social pela USP. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, hein? Coronel José Vicente da Silva, secretário nacional de segurança, ex-secretário
secretário nacional de segurança, mestre em psicologia social pela USP. E ele está falando, estamos falando aqui sobre essa crise aí no Espírito Santo, essa greve, não é? Que é motim, não sei como é que chama, aquartelado. Qual é o nome correto disso aí? Paralisação. Ninguém quer falar em motim, porque motim é uma coisa muito... O motim até pode chegar nesse ponto. Se um comandante der ordem para o pessoal ir para a rua, deveria ter dado, se as pessoas recusarem a ir, deveriam ser presos, como manda o Código Penal Militar. Nós tivemos, inclusive no passado, greves homéricas no Rio de Janeiro, no Corpo de Bombeiros, inclusive, na PM também. E algumas dessas lideranças do mal, não estavam querendo conforto, estavam querendo se projetar politicamente, tanto que muitos são deputados hoje. Deveriam ter sido condenados, mas daí vieram anistias, leis federais para anistiar e, de certa forma, incentivou a baderna, né? Agora o bom é Posso chato. fazer uma? Eu não fiz nada nenhum. Pode. Eu vi um vídeo que as mães, a família dos policiais estão na frente do quartel e daí eles fazem uma coisa meio protocolar, uma encenação ridícula, que é tipo, minha senhora, o que você está fazendo aí? Meio sarcástico, parece do Hermes e Renato. Eu vi isso aí. O que a senhora está fazendo aí? Falou, a gente não pode fazer nada porque a gente não pode tratar vocês com violência, então a gente está aqui acuado. Porque de repente, se fosse outra classe fazendo alguma coisa na frente do quartel, já era... bala de borracha, quartel, já era bala de borracha, spray de pimenta, etc, ou coisas piores. Tá beirando a palhaçada, o senhor não acha? Palhaçada, que situação séria. Mas eles estavam rindo. Que rindo. Eles estavam rindo. Não pode fazer piada sobre isso. Não, eu não tô falando isso. Tô falando que eles... Como é que eles podem rir de uma coisa tão absurda? Tão trágica. Não, a gente vê a encenação e já há relatos de policiais que estão apaisando, que estão correndo e articulando o trabalho das mulheres. Como chama? O Datena chama isso dos... não é os enviados, é os infiltrados. É uma certa covardia você usar mulheres e crianças para justificar a sua paralisação. Se o camarada quer paralisar, ele fala, eu assumo todo o risco e aguento o tranco. Agora, colocar as mulheres, tá certo que as mulheres foram espontaneamente, mas estão sendo usadas também uma boa parte desse pessoal. Mas o fato é o seguinte, a polícia, se ela não está nas ruas, com todo o problema que ela tem, com todo o sofrimento que não é de hoje, com toda a sacanagem, injustiça que eles sofreram, mas se a polícia não está lá, quem paga o pato é a população. Muita gente que morreu não devia ter morrido se a polícia estivesse na rua. Muitas das centenas de lojas que foram saqueadas, pessoas que perderam, né, os seus bens que estavam na loja, comerciantes... 5 milhões em prejuízo. Não era para ter perdido isso se a polícia estivesse lá. Então, Mais 90 milhões de há uma prejuízo. justificativa para isso? Claro que não há. Por isso que é importante, estava comentando aqui com a Paula, eu fiz uma análise de uma greve ocorrida na Bahia da PM. No fim de semana morreram 30 pessoas ali na região de Salvador. É menos do que está acontecendo no Espírito Santo. Uma calamidade. Daí quando eu fui examinar um detalhe, percebi o seguinte, que os comandantes da tropa não cuidavam do bem-estar dos seus soldados, dos seus sargentos. Eles estavam alheios. Aquilo foi uma vingança, de certa forma, não contra o salário do governo, mas também contra o maltrato dentro de casa. Essas questões existem, porque nessa hora o coronel perde o comando e a tropa vai aceitar a liderança lá do cabo que comanda uma entidade associativa cheia de interesse político. Isso não pode acontecer. Isso por isso que se observa, São Paulo não teve greve, porque existe esse contato constante. Nem sempre é fácil, claro, mas sempre você tem um comando é bom. O comando é preparado para isso. Você tem uma escola que prepara melhor os policiais. Nós tivemos cerca de 3 mil vagas para policiais aqui em São Paulo no ano passado e mais de 100 mil candidatos. O pessoal quer ser policial aqui em São Paulo, com as dificuldades que tem. Agora, é verdade que nem vale refeição, nem plano de saúde eles recebem? Isso é um problema sério no Espírito Santo. Aliás, aqui no Brasil, de maneira geral, o pessoal imagina que o policial não precisa comer. Tá todo mundo com fome aqui na hora do almoço. Aí não dá. Então né? ele recebe o famoso vale coxinha. Ele pega uma comida escondida, vai implorar um marmitex, um pessoalzinho da comida, resto de comida para um policial, é uma coisa absurda. Quando você vai qualquer polícia dos Estados Unidos, o camarada tem um vale-refeição, Claro. um colega fica na viatura, fica com o radinho Eles comem pendurado aqui. donuts. Não, ele entra no restaurante e come. Ele pode ser chamado a qualquer momento, mas você respeita o fato que durante o trabalho tem uma hora de almoço, você tem que comer decentemente. Óbvio. Né? Então aqui dá o vale famigerado, vale coxinha,
é insuficiente para se comer bem. Não, o jabá da padaria, né? Vamos falar do jabazinho da padaria, né? Geralmente eles comem porque os restaurantes dão comida pra eles. Não, mas isso aí... Jabazinho da padoca. Não, mas peraí, isso aí... Que não acho. Não, isso aí é uma tradição. Por exemplo, militar americano também tem privilégio. Come quando vai, não donuts, come, não é? Uma rosquinha lá. Mas o cara não quer estar ali Isso é uma- implorando a coxinha. Não, mas não é ele quer implorando. ter dinheiro pra pagar no Não, isso é restaurante uma que ele quiser atitude colocar do e dono comer. do negócio. de graça, oferecer. É um agrado, é um Que nem agrado. eu, quando eu vou almoçar Do com a lado- Marina Manteiga, eu ofereço a ela. Do lado da minha casa, É uma- eles comem sempre. Cortesia. A cantina sempre dá comida Não, pra uma eles. cortesia, É um pelo agrado, respeito. lógico, Mas não tem que dar. O policial tem que ir lá e pagar no seu cartão, E o cara da padaria tem que pagar pelo serviço de Comida- segurança do policial. que é obrigado a dar a refeição para ele no obrigado a horário de cumprir. trabalho. Qualquer empresa tem que fazer isso. PM. Sim, e ele tem que Claro. ter assistência de saúde. Tem uma assistência de Assistência de saúde, saúde. ela é precária. Na maioria dos estados é muito precária. O Rio de Janeiro é precário, o Espírito Santo, os familiares passam dificuldade. O Distrito Federal, que tem uma polícia mais bem paga do país, e a maior polícia efetiva do mundo. Eu só reclamo quando eu falo isso, em relação à quantidade de habitantes, mas eles não têm um hospital para os policiais e para os familiares. Quer dizer, de maneira geral, é só para mostrar o seguinte: a polícia no Brasil, em geral, ela é muito maltratada porque ela não é valorizada. É isso, não é. se percebe É, a importância que elas é, têm. é Mas exatamente. todas as Eu polícias, a federal Não. ou a militar? No caso, só a militar? Os coxinhos. Não, de maneira, as duas Civil. polícias. Civil e A Polícia Federal ela tem privilégios de recursos, de salários que os outros não têm. Quando pensa o murmúrio de fazer greve, o governo federal já corre para atender. Mas, em geral, mas quem padece mais é o efetivo maior que é da PM, que geralmente ganha menos que os colegas da Polícia Civil e tem um risco maior porque estão expostos na rua. O Coronel, rapidinho, só uma pergunta rapidinho. Eu não perguntei ainda. Cabanha, prazer, tenho uma pergunta aqui pra você. Quê? Cabanha é o meu apelido agora. Cabo Banha. Eu fiz uma piada pra descontrair. Coronel, é o seguinte. A gente vê essa situação, né, que A Marina riu. a Marina tá maconhada. Pode prender. E revista ela, Coronel. A gente tá vendo essa situação, não dá pra confiar, então, nas instituições, né? Inclusive, governo que faz isso. Porque se os caras fazem isso com a polícia, imagino que não fazem com a população. Mas também mostrou que a população do Espírito Santo não tá podendo, nesse momento, confiar na polícia militar. Até o Boechat disse uma coisa interessante. Ele falou, pô, se esse pequeno número de pessoas consegue paralisar a polícia, se isso aí vira moda, daqui a pouco os bandidos vão num número um pouquinho maior e paralisam o quartel também. Então tá sendo muito discutido em redes sociais. Não, rede social só fala besteira. A questão de você... Rede social. Rede social é um esgoto, Ah, brother. Calma aí, mas é uma, discutido em é uma rede questão social. tão esgoto que o Carioca Qual é a tava pergunta, defendendo ano Rabin? passado. Do quê? A questão do armamento, de armar a população. É isso que eu ia falar. Então, mas eu falei primeiro. Imagina se A favor ou o senhor é O senhor é a contra favor ou ou contra? Porra, é mais direto, por Vai lá, favor. vai lá. Aí volta o faroeste, pô. Cada um com 38 no bolso. Vamos lá, eu sou a favor, tá, coronel? Mas se chegasse aqui, ó, Eu sou greve da totalmente polícia, todo mundo... contra. A população armada? A bancada da bala tá forçando a barra para esse Mas projeto. não é possível. Para que a população, qualquer cidadão, De bem. menos de 21 até 18, de bem, né? De bem não, se não tiver. Bem, Possa comprar até 6 armas e possa comprar... 6? E possa ter 50 por cartuchos para pessoa? cada uma. Não, gente, tá doido. Né? Nossa. 300 balas por mês. Ninguém é Rambo. Jesus! Você acha que o bandido tá preocupado? Vou assaltar alguém, sabe que esse cara tá armado? Nós mataram 19 PM do Rio de Janeiro, de janeiro pra cá. Mais da metade em assalto. Cara preparado, treinado, com arma e morrendo que nem mosca. Imagina um cidadão que não é preparado pra isso. Até tirar a arma. Nós já temos a quantidade de armas que estão na mão dos bandidos, não são esses fuzis que eu mencionei. R15, mano. A maioria dos assaltos, mais de 80%, é a arma comum. Foi 38. vendida em loja, legalmente, e depois ela foi desaparecer, não foi para a mão do bandido. Aliás, eu descobri outro dia um dado assustador, que desde 1990 até 2015, as empresas de segurança privada compraram 600 mil revólveres. Revólver e pistola. 600 mil. Hoje elas estão com um estoque de 278 mil. Onde foram parar essas 300 mil armas? Deixa eu perguntar uma... Ninguém sabe, nem a Polícia Federal Deixa eu sabe. perguntar uma coisa. Eu vi um dado, eu não sei se está certo ou não. O Brasil é o quarto maior exportador de armas do mundo. É isso?
Exportador. Ele exporta pequenas armas. Legalmente ou ilegalmente? Mas é o quarto maior do mundo. Eu não lembro disso, mas ele é um grande exportador. Coronel, peraí. Tem muita arma. Coronel. Coronel. Armamento pesado. Não, Coronel. Tem um pouco pesado, tem um pouco de míssil que eles vendem aí de São José dos Campos, mas a maioria arma pequena. Eu quero voltar ao assunto da população armada, que eu acho muito importante, inclusive eu tive a oportunidade... Delegado Carioca. Não, eu tive a oportunidade, não, Pai do Nico. Se eu tivesse direito a ter arma, eu não teria, tá? Eu vou deixar isso bem claro, tá? Mas eu tô falando Tenho e não tenho arma. Hã? Tenho direito, mas não tenho arma. Então, mas enfim, o que eu digo é o seguinte, já conversei, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham com isso fora do Brasil. E essa pessoa me disse o seguinte, mas por que o Estado, o Brasil, não quer que a população esteja armada? É apenas uma questão de regras. Você coloca as regras. Aqui no meu estado, que era na Flórida, no que ele disse, ele falou o seguinte, aqui é o seguinte, qualquer pessoa pode ter arma, você compra ali no Walmart. Só que é o seguinte, puxou do nada 10, atirou 20... acertou 30, matou perpétua. Colocou a regra e lá regra é regra. E acabou. Mas aí que tá. Eu fiz uma reflexão e gostaria de compartilhar com o senhor e com os ouvintes da Jovem Pan. É tão bom. Não é tão simples Pera lá. assim, não. Acabei de ver um vídeo aqui no Espírito Santo que os caras foram atacar a igreja dos crentes, os crentes meteram bala, os caras caíram correndo. Nossa. Não, tem um vídeo aqui maravilhoso. Os crentes tudo de terno e gravata, pá, viu? Explodiu todo mundo. Foram roubar a igreja, se ferraram. Mas rapidinho, vou deixar claro. Olha só, qual é a pessoa mais... Peraí só um minutinho, gente. Qual é a pessoa mais importante no Estado hoje? Quem é a pessoa mais importante do Estado, Coronel? No Estado brasileiro. Uma charada aí? Uma pessoa mais importante. É o cidadão. Peraí. O presidente da República é o maior líder, é o chefe de Estado. Sim. Tá? O chefe de Estado anda com pessoas armadas ao lado dele? Fortemente armado. Fortemente armado. Agora, a pessoa que você mais gosta, no mundo, eu acho que seja você mesmo, certo? Até pra você se gostar e se cuidar pra poder atender sua filha, sua família e tal. Concorda comigo? Sim. Então por que aquela pessoa que é a mais importante do país pode ter arma e eu, como a pessoa que mais gosta de mim mesmo, não posso me defender? E você não é nada. Pera. É que é o seguinte, o presidente, primeiro, que ele não usa arma. Quem usa é o pessoal que tá vigilando o tempo todo que você não pode fazer. Tem de estilingue. Agora tem um detalhe seguinte, a arma é muito boa pra você assaltar, pra atacar. Mas ela é péssima pra você se defender. Sim, porque você não tem um preparo. Pera aí, Ivan, deixa ele completar. E é um detalhe interessante, tem pesquisa mostrando o seguinte, todo local, falando de pesquisa no Brasil, todo local que você teve um aumento de compra de armas, você teve um aumento de homicídios. Os Estados Unidos tem 200 milhões de armas, nós temos 15 milhões. Lá, eles matam 14 mil pessoas, nós matamos 60 mil pessoas aqui. 70% com arma de fogo. É a maioria de arma de fogo produzida e fabricada no Brasil. Pessoas compraram e depois perderam, foram roubadas, assaltadas, etc. Foi na mão do bandido. E o que nós percebemos é isso que você falou. Experimenta alguém, você ser apanhado sem porte legal de arma. Meu amigo, você vai puxar 5 anos de cadeia nos Estados Unidos. Aqui você paga a fiança e volta pra rua. Mesmo que seja uma arma raspada. Que é arma de crime. Certo. Tá? Você mata alguém, pode pegar 12 anos, 1/6 da pena, 2 anos, tá de volta pra rua. O juiz não soltou hoje, outro dia aí, um traficante da principal facção criminosa aqui de São Paulo, que tava com 11 processos, tava preso numa cadeiona aí. Volta pra rua. Nossas leis são boazinhas. Nosso Código de Processo Penal é de 1941. Outro dia eu até peguei umas fotografias de propaganda de 1941, que era geladeira, né, movida a querosene, coisa desse tipo, máquina da datilografia, Remington. E nós temos o mesmo instrumental dessa época. Claro que tem muita coisa que funciona, mas tem muita coisa que não está adaptada ao momento que nós vivemos. Mas se nós criarmos regras e, por exemplo, no Espírito Santo, acontece a greve de PMs, na boa... O caos que eu tô vendo nos vídeos aqui na internet, isso é um absurdo. A população armada, os caras não vão aprontar dessa forma. Como não, Carioca? Não vai, porque tá... Você Amigo, só vai morrer mais gente. O especialista me disse o seguinte, vamos lá, o senhor é um especialista. Esse especialista, eu estava num restaurante com ele trocou uma ideia comigo, ele falou o seguinte... Calma, ele disse o seguinte pra mim. Ele falou, eu estou cuidando de 4 juízes e 5 promotores do Brasil, tô treinando aqui.
de ameaça de morte. Aí ele falou o seguinte pra mim, eu tava almoçando no restaurante lá na Flórida, aí ele falou assim, sabe quantas pessoas estão armadas aqui dentro agora? Eu vou mostrar pra você, ó, aquele cara tá armado, aquele cara tá armado, aquele cara tá armado, e aquele cara tá armado. Aí eu falei, sério, como é que você sabe? E eu também tô armado. Ele falou, porque eu sei. Outra coisa. Como você que acha ele que sabe? Não, Como que sabe? porque sabe, Eu sei. tem faro. Aí ele me disse o seguinte, ele falou, eu sei quem é brasileiro. Eu sei quem é brasileiro que tá aqui. Você quer ver que aquele cara é O brasileiro? brasileiro tá com sacola. Ah, não, Roubando a arma. Sacola da Becombi. Calma. Aí ele falou assim, peraí. Só pra concluir. Não, ele falou, aquele cara é brasileiro, aquele cara é brasileiro, aquele cara é brasileiro. Não, ele disse o seguinte, Ronaldo sabe tem por que eu que ser sei que é amigo dele. brasileiro? Porque o tênis tá novo. Falou isso pra mim. Não, mas é sério. Porque quando o cara vai pros Estados Unidos, a primeira coisa que ele faz É é um tênis beleza, novo. Brasil. E Eu a- sei, mas é instinto, E a porra, é arma? policial. Como que sabe que a pessoa tem arma? É policial. Porque lá, porra, é permitido. Aí ele diz o seguinte, se um cara entrar aqui pra assaltar com arma todo mundo aqui, Leva o tênis. ele tem 6 caras aqui pra dar tiro nele, entendeu? Mas E é por culturalmente isso não dá- que... Calma, por isso que o número, a incidência desses crimes são menores. Como é menor, os Estados Unidos é um puta país violento. Não, ele acabou de Vai falar. pra Detroit, Número. tiozão. Você não Mas cada estado tem a sua regra. brincando. Vai Cada pra estado tem a downtown, sua né? regra. Cada estado tem a sua regra. Sabe, o Emílio falou uma coisa Estado do Paraná. um tempinho atrás muito interessante. A classe média pensa que está mais seguro com um carro blindado, no condomínio cheio de segurança na porta, aquela encheção que acontece para você entrar. Mas em algum momento o filho vai fazer inglês, a menina vai fazer balé, ele vai ter que trabalhar e vão ter que entrar no espaço público, vai ter que descer do carro e aí ninguém está salvo. Ou é todo mundo ou ninguém. Até porque os roubos de casa, por exemplo, são muito raros aqui. Dá muito trabalho para bandido. Ele prefere assaltar na rua. Então, a questão que nós temos hoje é essa. A classe média, ela vive choramingando, a classe média alta, porque ela tem canais para choramingar. Ela é amiga do governador, do secretário, chega na mídia com mais facilidade. Mas a violência, o pau está comendo lá na periferia. É com o cidadão pobre, de maneira geral. Então, mas ela chega a alcançar, de algum momento, as pessoas que estão na classe mais alta. Filosoficamente, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: a elite, vamos chamar a elite, ela se esqueceu de viver em sociedade. Ela se protegeu, ela criou proteção para ela. E foi acontecendo nas periferias. E o que acontece? Qualquer lugar, você vai, o poder vai tomar conta. Então, por exemplo, você vai na favela. Não, deixa esses caras lá. Esses caras ficam lá, não vamos cuidar, vamos ficar aqui cuidando do nosso. Lá se criou um poder. Se criou um poder paralelo. E aí, quando esse poder paralelo chegou na rua, aí que a gente se assusta. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é aquilo que você falou, é descaso. E não é só com policial, é com professor, é com médico, é com quem cuida do que a gente precisa realmente. É que você percebe que, de vez em quando, aparece uma escola lá do interior do Piauí que causa um espanto no Enem. E outros exames aí que fazem da garotada, porque houve uma dedicação com os mesmos recursos, até menos. Mas você tem um professor motivado, você pode treinar professores, pode motivar, você pode fazer isso com a polícia. Mas o que se percebe é que, a hora que você dá uma examinada geral no rol de preocupações do governo, você está vendo quem vou colocar lá na diretor da Caixa Econômica Federal, que é tudo político, quem que eu vou colocar tal ministério, quem que eu vou satisfazer, aquele monte de lero-lero, o projeto de lei para um monte de coisas. Mas quando você vai verificar a questão da prioridade, como você falou, segurança, a saúde, a educação, cadê a prioridade? E quando você fala prioridade, você está imaginando o seguinte, gente, isso aqui é número 1. Como é que começou a revolução da segurança em Nova York? Porque o prefeito, em 94, o Rudolph Giuliani... Tolerância zero. Segurança para mim é número 1. Então ele botou lá na escala da agenda dele número 1. E a partir daí, quando você coloca a coisa número 1, 2, 3, você atrai talentos, você atrai recursos, você atrai prioridades, daí você pode montar aquele pacote de soluções, que são os programas, cada programa com seu conjunto de ações, e vamos meter o pé no barco. Só que você não vê esse encadeamento nas áreas críticas. Ô, coronel, por exemplo... Pera aí, né? Deixa ele terminar. Deixa eu concluir. Desculpa. Não, mas é isso mesmo. E porque nós não estamos cobrando. Essas elites que estão preocupadas com ela, com seus privilégios, também não está preocupado que, se não melhorar as condições de toda a população,
ela também vai sofrer. Exatamente. automaticamente, que ela Exatamente. não vive enfiada, É, tá numa ilha. Não adianta. mas te dá uma falsa sensação de segurança. Exatamente, era isso que eu Entendeu? queria perguntar. Você tem uma falsa sensação que você tá seguro, que você tem um plano de saúde, você fala, não, eu tô garantido. Elite, você não é Cuba, complicado. você não está sozinha. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu tenho que fazer um break agora, daqui a pouquinho a gente volta. Tem muita pergunta aí, né, Bola? Tem, né? Eu adorei você, coronel. Daqui a Quero pouquinho a gente trabalhar volta. pro Hoje o senhor. coronel José Vicente da Silva foi secretário nacional de segurança, mestre em psicologia social pela USP. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, coronel José Vicente da Silva, foi secretário nacional de segurança e é mestre em psicologia social pela USP. Nós estamos tentando entender aqui essa crise no Espírito Santo, não é? Essa greve tá tendo lá com os policiais militares, essa confusão toda. Não sei como é que está a situação lá. Eu tenho uma questão, que a eu Paulinha quero fazer já uma falou pergunta que eu muito. não fiz nenhuma Calma, ainda. que vocês estão muito excitados. É você com essa camiseta. E a gente tá hoje aqui conversando, tentando entender aqui e saber pra onde vai tudo isso. Se vai melhorar, se Que vai só piorar. uma guerra, porque uma guerra resolve muita coisa. Ai, Emílio, pelo menos para. você constrói, né? Eu acho que uma Tem guerra. que zerar, né, Uma o guerra bagulho. resolve. Você vê, a Segunda Guerra deixou o mundo em paz durante 70 anos. Não é? E veio. Estamos né? vivendo bem. E veio Durante Dior, 70. veio várias coisas da O senhor moda. sabe que uma guerra resolve. Eu tô vendo no Iraque, resolveu Não é? bastante. A Não, não, história... tô falando em guerra mundial. Não é só num Não é pico, guerra, não. Tem não é que todo guerrinha. mundo entrar no É negócio. guerra, não é? E aí não é impossível, viu? Ter uma... Você não acha que não é impossível ter uma guerra? Não sei se o Emílio tá devaneando, acho que é verdade, cara. Com esse negócio do Trump aí, uma hora vai juntar China, Rússia contra os Estados Unidos e A México. Rússia é A alinhado, Rússia é meu. amiga dos É Estados amiga. Ah, nada, acabou de ter treta de novo. Imagina, o galera. Putin... O Putin eles têm. Unidos. Putin. Ah. Deixa o coronel falar, deixa o coronel O falar. Putin tá puto. Pera aí, ó, sem piadinha. Sem piada, boa. sem gracinha. graça. Falou palavrão, já constrangeu o nosso coronel Você acha aqui. que ele não fala palavrão? Você acha que o coronel não. Senhor. Você acha que o coronel não dança de sunga em frente ao espelho? Ouvindo Lady Gaga? Imagina o coronel de Você acha que o coronel não toma um vinho? Segurando o cacetete. Você acha que o coronel não faz o striptease pra Claro esposa? que Você acha não. que o coronel não é gente? Como a gente? Qual é? Dá um enquadro nele, coronel. Qual é? Você acha que eu tenho Mas medo ele de senta na coronel? farinha. Deixa eu te falar, esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema que a gente fala Enquadra. educação. Qual é o lema do Exército? Estrutura, disciplina e hierarquia. E você acha que o coronel não tem um lado B? Respeite a patente, Coronel, ô, o senhor não. sua bicha. Seu coronel. Sua bicha. Eu sou bicha Respeite a assim. patente. Coronel, você não quebra as Respeita, regras. filha da mãe. Você não Respeite a dança, patente. você não dança com É. você não dança com o seu poodle, não rola Coronel, com ele. puxa a arma e dá um comendo pipoco. pêssego na É. cama. Constrangimento. Coronel, prende Pois ele. é. Puxa a arma e dá um tem pipoco público. já, meu. Você não Prende toma, ele, você não prende toma ele. sol na laje pelado? Pera aí, ó, já foi. Para! Ô, coronel. Desculpa, Ô, coronel. coronel, isso que tá acontecendo. Ela tão louco. Isso que tá acontecendo no mundo hoje. Porque ou você resolve na diplomacia, ou você resolve na guerra, no conflito. Não é isso? Olha, o O problema que não está é... acontecendo, o que está acontecendo com as pessoas? No momento que a gente está vivendo assim uma vida tão próspera, digamos assim, né? Porque você vê, o mundo hoje tem muito conforto, né? Mas as pessoas estão malucas. Olha, a maluquice vem de onde menos se espera. Em 2011, um policial da Inglaterra, lá uma boa parte nem usa arma, lá em Londres. E ele acabou, um incidente, acabou matando um jovem negro, lá no bairro de Tottenham. Vai daí a população juntou, virou a viatura, cercou a delegacia e começou um banzé de 5 dias de destruição e incêndio no centro de Londres. Foi propaganda de bairro em bairro. Era inimaginável que acontecesse. Um pouco antes, só tivemos um problema na França, que era um problema que já vinha se acumulando daquela terceira geração de imigrantes da Argélia e do Marrocos. Sim. Tá? E daí começou a botar fogo em carro, incendiar veículos. Incendiaram mais de 8 mil carros na França, foi decretado um estado de emergência no país. Essas situações tendem a acontecer até nesses países menos suspeitos que isso possa acontecer. País de primeiro mundo, país de primeiro mundo. País de primeiro mundo. Né? Aliás, vamos lembrar, já que foi mencionado, as grandes guerras nasceram na super culta Europa. Foi lá a Primeira e Segunda Guerra, que, né, com o terror, começou nesses países. A humanidade nunca está afastada desses perigos. Mas quando a gente volta para cá, nós percebemos o seguinte,
que a sociedade tem que examinar o seu potencial de crise que afeta severamente a saúde, a segurança das pessoas. Nós não estamos tendo muito juízo para fazer isso aqui no Brasil. Na Europa, Estados Unidos, seus terroristas que se danem. Vamos cuidar do nosso pedaço, que já não está fácil, né? E nós não estamos fazendo bem isso, em todos os sentidos. Desde cuidar da garotada. Então, um exemplo, no Rio de Janeiro tem a favela da Complexo da Maré, que é um lugar violento, o exército ficou lá, não conseguiu dar conta daquilo, né? Daí imaginou-se de colocar lá um programa de escolas, 10 escolas, chamado Escola do Amanhã. Era para botar a escola de qualidade, botar a garotada o dia inteiro na escola, porque você precisa competir com a rua. Deixar a garotada na rua é um perigo. Mas de repente essas escolas só foram ter aulas de manhã e de baixa qualidade. Então voltou ao Banzé. Nós tivemos o Darcy Ribeiro que pensou nisso lá na frente com o Brizola, fazer aquelas escolas... CIEP, o Brizolão. Período integral, o Brizolão, e aquilo estava funcionando bem. Então nós temos muito o tal do stop and go, né? Você vai uma coisa boa, daqui a pouco para. Não, vou fazer outra. Muda a gestão, o cara quer imprimir a dele. O partido é um recomeço infernal no Brasil em áreas críticas. E isso chega um momento que ela reflete a segurança. Porque quando você tem um fracasso social monumental como o Brasil tem, na saúde, na educação nem se fala, na assistência social de todo tipo, você tem um resto, não, um resíduo que vai na mão da polícia imenso. Onde você estava conversando da Suécia, essas coisas funcionam bem. O emprego, a educação de primeira qualidade, tem um imposto brutal, mas ele tem um bom retorno. O trabalho da polícia é pequenininho. Quanto mais você fracassa, mais problemas você joga na rua, mais você exige da polícia. E chega um momento, a polícia acaba sendo mais violenta do que país de outros porque o Brasil ele tem a polícia que mata mais gente e que morre mais policial. É um dado estranho, verídico, né? Não, isso é assustador. Assustador, é. Porque você tem o Rio de Janeiro, tem um economista do Senado, Marcos Kohler, ele fez uma avaliação há uns anos que não estava tão ruim como está hoje. Que o PM do Rio, quem ficar 15 anos lá, vai estar numa situação de quem adquire câncer de pele. Com chance de 7% de morrer. Então, é a situação no Rio de Janeiro. E não tem polícia igual no planeta. Os policiais estão atirando até de medo. Um grau de estresse monumental. Até a quantidade de suicídios no Rio de Janeiro também o filme reflete bem. O Tropa de Elite tem esse lance do capitão Nascimento ficar tomando as medicações. Eu conversei com um dos autores do roteiro, o Rodrigo, que foi capitão do BOPE. Depois ele saiu e fez o roteiro da Tropa de Elite. E ele falou, inclusive quando estava lançando o Tropa de Elite 2, ele falou, gente, eu vou mostrar um pouco mais, mas a realidade é muito pior do que aquilo lá. Ô, Coronel, eu ontem estava acompanhando os noticiários, enfim, até para escrever a pauta, e aí eu fiquei meio assustada, porque a informação que vinha toda hora era que estava tudo em paz, que os ônibus estavam nas ruas, e a gente sabe que não, né? Eu queria saber se esse tipo de informação ela existe para não criar um pânico na população. E quais fatores criam esse pânico na população? As autoridades estão passando por um estresse monumental também, que eles não têm muito o que falar, não estão conseguindo fazer o que deveriam fazer, que é colocar a polícia na rua, não estão entendendo como é que quem comanda a tropa fala, cara, quando você vier de casa para o trabalho, você não entra no quartel, você vai lá na Praça Dom José Gaspar, que é o seu local de trabalho, você vai lá para Itaquera, é assim que funciona. Então, não posso sair porque as mães dos colegas estão na porta. Que coisa maluca é essa? Eles não têm o que falar. Eles deveriam estar comandando, são responsáveis, o governo é responsável. O secretário da segurança é o gerentão da segurança. E ele tem que chamar o pessoal e dar uma prenda. Responsabilidade, né? A população está sofrendo. Quem que é o dono da boiada aqui? É o governador. E o governador tá em São Paulo. E com o governador do Espírito Santo internado... O governador está doente. Ele tá aqui. Quem assume a bronca? É o vice-governador. E ele é... A Constituição é clara, a Paulo Constituição do Estado é clara. E ele é bom no negócio? É ponta firme? Dá pra ver. Senão não teria chegado, não chegou. Mas Porque assim... seguinte, Mas lá estava sendo elogiado o presídio até outro dia, o sistema carcerário do Espírito Santo, até agora, nessa crise foi elogiado o sistema.
um arquipélago que tem algumas ilhas que funcionam maioria bem. tá Não, solta, É louco isso, né? É louco. Tenta mostrar algumas ilhas de excelência. Você precisa ter todo um continente do problema bem resolvido. Então, às vezes, quando o sujeito começa a mostrar muito, e falar muito, pode desconfiar que tem coisa ruim embaixo do tapete. E isso, infelizmente, está acontecendo. Agora, tem um detalhe que eu acho importante. Uma coisa é a polícia dar uma parada completa. E outra, começar a desacelerar, como está acontecendo no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Porque o governador cortou o salário dos policiais do Rio Grande do Sul. Você acha que o policial está com o mesmo ânimo que tinha no ano passado? Óbvio que não. Claro que não. E você nota, eu comecei a acompanhar há um bom tempo, antes da crise começar a pipocar, que as estatísticas estavam mostrando uma queda de atividade policial, como nós chamamos. Tinha lá uma estatística de fiscalização de veículos. Começou a cair e falei, vai perder o controle. Porque daí a polícia vai parando aos poucos e o crime vai acelerando. E ela não parou completamente. Você não tem uma crise tão vistosa como está acontecendo no Espírito Santo. Mas ela vai pipocando aos poucos, vai atingindo o estado inteiro. E depois que começa esse processo, é um problema que vai durar 5 anos, como eu já falei aqui. Estão surgindo boatos na internet que Não, o Rio sem de boatos da Janeiro internet. também tá Boatos vão são adotar. boatos. Sim, mas eu as dou uma pessoas- sugestão. As pessoas compram. Eu vou dar uma sugestão para Compram esses vocês. boatos. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Ah, Rezem. para, Paulinho. Vamos rezar. Reza Estoquem mesmo. velas. Rezem. Salmo 23 é o melhor. Senhor é meu pastor. E nada me Isso aí, faltará. vamos rezar. Olha, Coronel José Vicente da Silva, um papo muito bom. Ele é o coronel da Globo News. Mas eu adorei o senhor. Você acha que vinha qualquer coronel? O coronel da Globo News, ele conhece tudo. Foi secretário nacional de segurança, mestre em psicologia social pela USP. Muito obrigado pelo papo aqui no Pânico. E tem muita pergunta aí, mas nós não vamos responder, que é tudo pergunta de ouvintes, né, Bola? Bastante. E ouvinte... Ouvinte não significa nada. Né? Que isso? Ai, Bola. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Coronel, obrigado aí pela sua presença aqui no Pânico. Minha querida Índia. Opa. Você não fez nenhuma pergunta? Não, mas eu tava prestando atenção, gostei muito dele. O que você achou de tudo? O que você está achando de tudo isso? Eu acho que isso daí, Emílio, não resolve, que nem o Carioca falou que tem que armar o povo. Se já tá morrendo 1000 pessoas todo dia, é por causa de uma correntinha, é por causa disso. Eu acho que se armar o povo vai ser uma bomba na mão da gente também, né? Porque eu não tenho arma, aí eu vou morrer. Você compra uma. Você tem flecha? Flecha, eu vou dar flechada, não acerta. Não, mas eu acho que não resolve nada. Esse homem que tá preso aí lá no Rio de Janeiro, eu acho que devia pegar esse dinheiro dele todinho. Qual homem? Esse Nike aí, O Nike. Ela mandou um Nike Batista, é muito bom. Ele só anda de Nike. Nike. Pegar o dinheiro O dele. Adidas tá solto, mas o Nike tá... Devia de pegar o dinheiro dele e dar pra gente dar saúde, dar segurança lá. O cara fica preso lá comendo e bebendo, bem ou mal ele tá comendo, Emílio. O Boa, quê? Índia. Comer um ovo frito não é comida, pô? Um franguinho, isso daqui pra mim é ouro, mano. É isso aí. Já tá preparada pro carnaval, Índia? Claro, já fiz minha fantasia. A gente vai no Carnapiroca. Vai de Índia. Carnapiroca, Índia? Índia vai comandar esse bloco. Bate-saco. E você quer? Eu vou no bloco do Bola Murcha. Eu vou do bate-saco. Você quer ir ou não? Vamos lá? Saco mole. Saco mole. Roda em pé. Sou do bloco do saco mole. Muito bem, vamos embora? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Ao meio-dia aqui na PAN, tudo de bom, tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!